sejam bem-vindos ao programa Saber Direito. Passaremos essa semana juntos. Meu nome é Lucília Sanches. Sou professora de Direito Administrativo em cursos preparatórios para concurso. Sou advogada na área de Direito Administrativo. Tenho enorme prazer de estar aqui com vocês hoje, ministrando o tema Lei 8.112/90. Lei de extrema importância para todos os servidores federais, para todos os operadores da área jurídica, e é um prazer hoje estar com vocês. O nosso primeiro tema da aula é a introdução da Lei 8.112, onde nós veremos aquela clássica divisão dos agentes públicos, a questão dos cargos, dos empregos, das funções. A gente vai aprender a diferenciar uma coisa da outra, a aplicabilidade prática disso, não só para aquele que está fazendo o concurso, mas para o operador do direito, para o advogado, para quem trabalha no Serviço Público Federal, ok? Vou apresentar para vocês os nossos alunos, sejam bem-vindos. É um enorme prazer estar aqui, o Flávio, que é meu aluno, fiquei muito satisfeita com a sua presença, obrigada. A Claire, prazer. E o Gabriel, sejam bem-vindos, obrigada pela participação de vocês, ok? Vou informar para vocês o nosso e-mail. Nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br. Envie as sugestões, perguntas, dúvidas. Eu só peço que vocês identifiquem qual é o tema, identifiquem que é para mim, professora Lucília, para facilitar a questão do envio de dúvidas, a questão do envio de perguntas de vocês, ok? Então, vamos seguir o nosso tema de hoje. Sejam bem-vindos, ótimo proveito da nossa aula. E hoje a gente vai falar a respeito da introdução dessa questão dos servidores públicos. Porque quando a gente estuda a Lei 8.112 de 1990, a gente estuda especificamente o servidor público federal. Mas a gente precisa, antes de mais nada, contextualizar esse servidor. Entender onde que esse servidor se encontra em todo o quadro de pessoas físicas da administração. Por isso, agora, a gente começa introduzindo com aquela noção básica de agentes públicos, para a gente chegar até o servidor e aí entender especificamente onde se enquadra a Lei 8.112 de 1990. É preciso, portanto, que a gente comece a lembrar que nós temos na administração federal pessoas jurídicas, mas principalmente pessoas físicas. E que todas as pessoas físicas da administração federal são chamadas de agentes públicos. Seja, na verdade, administração federal, estadual ou municipal, são chamadas de agentes públicos. São, portanto, agentes públicos aquelas pessoas físicas que, de forma permanente ou transitória, com remuneração, sem remuneração, estão presentes na administração, atuando para a administração, atuando para o público em geral. Daí esse nome, agentes públicos. Pessoas que atuam para o público, pessoas que atuam para a administração. Como vocês perceberam nessa ideia geral, agentes públicos é um grupo muito grande. Temos aqueles que se encontram de forma permanente, aqueles que estão de forma transitória, com remuneração, sem remuneração. Por isso a gente diz que agentes públicos é um grande grupo, é um gênero, onde nós vamos fazer algumas divisões e algumas subdivisões. Primeira divisão é a divisão em agentes políticos. Nós vamos considerar primeiro o que a gente chama de agentes políticos. Depois nós teremos a divisão em particulares em colaboração, também chamados de agentes colaboradores, e por fim, agentes administrativos ou servidores públicos, lato sensu, em sentido amplo. Antes da gente passar para essas subdivisões, é preciso que a gente tenha noção. Professora, qual a importância disso? Qual a importância de eu pegar tantas pessoas diferentes e agrupar e chamá-las de agentes públicos? Nós temos essa importância em diversos ramos do direito. Quando você vai impetrar um mandado de segurança, por exemplo, você precisa de saber se aquela pessoa é um agente público. E aí você vai identificar que ela, portanto, é uma autoridade coatora passível de um mandado de segurança. Quando você precisa verificar quem é o sujeito passivo numa ação e o sujeito ativo numa ação de improbidade, você precisa saber se aquela pessoa atuante ali faz parte do grande grupo agentes públicos. Na área criminal, por exemplo, quando você vai determinar os crimes contra a administração, os crimes praticados
pelos funcionários públicos contra a administração. Você tem que saber, portanto, quem são os funcionários públicos, quem são os agentes públicos. Daí a importância de nós agruparmos tantas pessoas diferentes nessa ideia de agentes públicos, ok? Começando dentro desse grande grupo agentes públicos com os chamados agentes políticos. Esse grupo agentes políticos é um grupo bastante interessante, porque é um grupo que apresenta divergência na doutrina. A doutrina divide agentes políticos, há um racha na doutrina a respeito de quem seriam esses agentes políticos. Nós temos uma primeira tese que vai dizer que agentes políticos são apenas os políticos e os seus auxiliares. E essa tese, esse grupo diz que agentes políticos são aqueles que atuam com poder político, com poder de direção do Estado. Portanto, nós teríamos aí só os políticos e os auxiliares deles. E nós temos uma segunda tese, que determina que agentes políticos não são apenas aqueles que atuam com poder político, mas também aqueles que atuam conforme a nossa Carta Política, a nossa Constituição Federal, nossa Constituição de 1988. E aí, se a gente parte do pressuposto de que agentes políticos é quem atua conforme a Constituição, nós não podemos ficar limitados aos políticos e aos seus auxiliares. A gente amplia esse grupo e traz para esse grupo também juízes e promotores. Então, nós temos duas teses, uma tese minoritária, que traz a ideia de que agente político é quem tem poder político efetivamente, e daí só os políticos e os auxiliares deles, e uma tese majoritária, que determina que não, agentes políticos não é quem tem poder político, e sim quem consta na Carta Política, quem tem o seu regime jurídico na Carta Política. E aí nós temos os juízes e os promotores, além, é claro, dos políticos e dos seus auxiliares. Ok? Então, esse é um grupo dividido, ainda não temos um posicionamento muito firme jurisprudencial a respeito, mas hoje a gente pode dizer que a tese majoritária é que os agentes políticos são todos os políticos, os seus auxiliares, mas também os juízes e os promotores. E com isso a gente consegue fechar o grupo agentes políticos. Passa para essa segunda parte do grande grupo agentes públicos, chamados particulares em colaboração, ou agentes administrativos, agentes colaboradores. Então, esse nome particulares em colaboração, agentes colaboradores, é um nome bastante sugestivo. Por quê? Nós temos aí pessoas que colaboram com o Estado, pessoas que vão atuar de forma amigável ao Estado, mas não são pessoas que estão enraizadas no Estado, não são pessoas que fazem parte da estrutura organizacional da administração. Elas, em algum momento, vão se aproximar do Estado e vão participar da atuação estatal, vão colaborar com o Estado. Daí o nome particulares em colaboração, agentes colaboradores, porque são particulares, não fazem parte da estrutura do Estado, mas que em algum momento entram ali no Estado, se juntam ao Estado para colaborar com o Estado. Daí, a gente perceber que é um grupo muito grande de pessoas que colaboram com o Estado, que participam, que ajudam o Estado. Nós temos pessoas que participam porque se oferecem, nós temos pessoas que participam porque são convocadas, ainda que não queiram, elas têm que participar. Nós temos pessoas que solidarizam e até mesmo pessoas que veem ali uma relação de trabalho, que contratam com o Estado e aí participam ali através de um contrato. Por isso que esse grupo, agentes colaboradores ou particulares em colaboração, é um grupo que tem uma subdivisão muito grande. Porque nós colocamos aí pessoas das mais diversas relações com o Estado. Então, a gente precisa aqui fazer outra divisão. Nós vamos dividir os agentes colaboradores, os particulares colaboradores, em diversos grupos. Nós podemos colocar, portanto, quais grupos? Podemos começar falando, por exemplo, de quem a gente chama de delegados ou delegatários. Delegados ou delegatários. Podemos falar também daqueles que nós chamamos de honoríficos. Honoríficos.
Terceiro subgrupo de particulares em colaboração, agentes colaboradores, os voluntários. Quarto subgrupo seriam aqueles que nós chamamos de gestores de negócio. E para finalizar, teríamos os credenciados.